Ouve, meus filhos, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para meu pai, terno e amado junto de minha mãe. Dou-me ele este conselho: que teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire perspicácia, não te esqueças de nada, não te desvies de meus conselhos, não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência em troca de tudo que possuis. Tem-na em grande estima, ela te exaltará. Ela te glorificará quando a abraçares. Colocará sobre tua fronte uma graciosa coroa. Ela te outorgará um magnífico diadema. Ouve, meu filho, recebe minhas palavras, e se multiplicarão os anos de tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro, é pela senda da retidão que eu te guiarei. Se nela caminhares, teus passos não serão dificultosos, se correres, não tropeçarás. Aferra-te à instrução, não a soltes, guarda, porque ela é tua vida. Na estrada dos ímpios não te embrenhes, não sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te e toma outro, porque eles não dormiriam sem antes haverem praticado mal. Não conciliariam o sono se não tivessem feito cair alguém. Tanto mais que a maldade é o pão que comem e a violência o vinho que bebem, mas a vereda dos justos é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percebem aquilo em que hão de tropeçar. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes de vida. Preserva tua boca da malignidade e longe de teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Examina os caminhos onde coloca os pés e que sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda e retira teu pé do mal. Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas de Fábulas Boas. Você que está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Fique até o final do vídeo e ao final, se você gostar do conteúdo, deixa seus likes, seus comentários, ativa as notificações para que você possa receber o conteúdo todos os dias em que forem postados. Você que já está acostumado a assistir esse canal, obrigado por mais um momento que você dedica da sua atenção. A todos, graça e paz, meu Senhor Jesus. Esse trecho que lemos é o capítulo 4 do livro de Provérbios. O livro de Provérbios, este, foi escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão, como todos nós sabemos a sua história, ele, em sua juventude, recebeu a honra dada por Deus de governar Israel. Após o falecimento de seu pai, Davi, ele, com pouca idade, vendo a responsabilidade que ele tinha em mãos de governar um numeroso povo, ele pediu a Deus por um coração justo e sábio,
capaz de discernir entre o bem e o mal, a fim de governar aquele numeroso povo. Tal atitude agradou a Deus, que lhe deu isso e muito mais. Além disso que ele pediu, lhe deu saúde, lhe deu a oportunidade de ter uma riqueza, porque Salomão ouviu os conselhos de seu pai, de estar sempre com os olhos voltados a Deus, de clamar a Deus antes de qualquer coisa. Salomão ouviu primeiro o conselho de seu pai, para que ele se mantivesse unido ao nosso grande Pai. Como todo pai aconselha seu filho pelos caminhos retos, o nosso grande Pai não faz diferente. Faz isso e muito mais. Ele sempre quer que nós estejamos nos caminhos que ele ensina, que nós possamos sempre escolher aquilo que ele nos dá, todo o caminho que ele oferece, mas que antes nós precisamos de duas coisas que são o princípio da sabedoria: ouvir e observar. Nós precisamos ouvir mais. Muita gente acaba achando que sábio é aquele que sabe tudo, ao pé da letra. Só que não é bem assim. Sábio não é necessariamente o cara que tem a opinião formada sobre tudo. Ele, antes de saber, de ter aquela velha opinião formada sobre tudo, né? Não tem como não lembrar daquela música, mas o sábio antes ele precisa ouvir. Ouvir a todos as pessoas que lhe dizem as coisas, para que assim ele possa raciocinar sobre as informações que ele recebe. Mas ele também precisa observar os caminhos que ele anda, porque muitas vezes, mesmo que nós ouvimos, muitas vezes a gente acaba se deparando com caminhos na nossa vida. E que tem caminhos que prometem ser mais fáceis, tem caminhos que são difíceis, mas que muitas vezes vale mais a pena a gente passar mais dificuldade na vida, escolher o caminho mais difícil, o caminho dos espinhos, para que possamos chegar no lugar certo. Assim como é o caminho para o reino dos céus, nós não chegaremos ao céu se não for por meio de Cristo Jesus. Só Ele nos leva ao Pai. Não há outro caminho. Isso já está bem claro. Não existe outros caminhos. Precisamos observar melhor os caminhos que são oferecidos a nós. Na nossa vida, nós podemos ser tentados. Existirão oportunidades que nos parecerão mais atraentes, oferecerão menos dificuldades na vida, oferecerão mais facilidades, mas tem caminho que não te leva ao lugar que você precisa ir. É como você que está acostumado a viajar para uma determinada cidade. Você sabe que aquela única estrada é a que te leva para aquela cidade. Portanto, não adianta você um dia dar a louca na sua cabeça de querer inventar um novo caminho achando que aquilo vai facilitar a sua vida. Nesse caminho você se perde, aí você vai querer contornar, só que aí você se perde mais ainda, você vai achar que conhece aquele caminho, você vai tentar contornar e se perde mais ainda, e assim é a nossa vida. Nós não chegaremos ao reino dos céus se não for pelo caminho oferecido por Cristo Jesus. Se é oferecido por Cristo Jesus, é esse o caminho que a gente tem que observar. É esse o caminho que a gente tem que aceitar, não há outro. Entendam isso. Portanto, falta muitas vezes na nossa vida nós observarmos mais.
falta muitas vezes a gente ouvir mais os conselhos que nossos pais nos dão. Não há ninguém mais na nossa vida que nos quer melhor que os nossos próprios pais. Se não fosse, eu mesmo costumo dizer, talvez se não fosse os meus pais, tudo que eles me ensinaram na vida, talvez eu não estaria aqui pregando para vocês. Talvez eu já teria me afundado com outros caminhos, com outras pessoas que eu andei na minha vida, que me ofereceram certas alegrias, mas que depois eu percebi que eram perversidades. Talvez se não fossem por toda a base educacional que meus pais me deram, talvez eu estaria preso, talvez eu estaria até mesmo morto pelas escolhas que eu fiz. Porque, como todos nós bem sabemos, o salário do pecado é a morte. E quando nós nos afastamos do caminho de Deus, quando nós somos seduzidos pelo mal, por não ter respeitado os ensinamentos de nossos pais, nós estamos perdidos. Isso desagrada aos nossos pais, deixamos de honrar os nossos pais, acabamos desobedecendo a lei e nos afundando em caminhos perversos que, no primeiro momento, até nos oferecem certos prazeres, mas que nos afundam de uma maneira que a gente não entende. Haverão tentativas de sermos resgatados, mas a cegueira pode estar tão grande quando nós somos tragados pelo caminho dos ímpios, e nós não veremos, nós o desprezaremos, porque onde há trevas não há luz. Portanto, a gente tem sempre que procurar obedecer aos nossos pais, que muitas vezes que simplesmente recebem de Deus o dom de criar seus filhos. Muitas vezes falta em certas famílias uma certa base fincada em Deus. Falta Deus em muitas famílias, que eu vejo muitas famílias doutrinando seus filhos de maneira que eles busquem apenas a autossatisfação. Você tem que fazer o que você gosta mais de fazer. Parece bonito ouvir isso, mas as coisas não são bem assim. Você não deve ensinar o seu filho a buscar a satisfação. Você deve ensinar o seu filho a ser justo, a ser honesto para com os outros, respeitar as pessoas. Primeiro, porque ele não vai estar sozinho no mundo. Isso é uma coisa tão simples. Não estamos sozinhos. Nós temos que entender, nós temos que respeitar o direito das pessoas, nós temos que respeitar a vontade das outras pessoas, a entender a limitação das pessoas. Agora, infelizmente, muita gente acaba crescendo com a ideia de que é necessário competir para que nós cresçamos na vida, o que não é verdade. Grandes vitoriosos seremos quando nós buscamos ser justos, honestos, ser misericordiosos para com as pessoas. Isso sim é uma grande vitória. Para muitos, infelizmente, isso é uma loucura. Para os ímpios, é uma loucura escolhermos o caminho da justiça, o caminho de Deus. Eles não entendem que as trevas diante dos seus olhos são tão grandes que eles não entendem essa questão de respeitar os outros, de amar um ao outro. Parece uma loucura. Eles acham que as pessoas têm que se degladiar para crescerem na vida, o que não é verdade. Ninguém tem que se degladiar para crescer na vida, não. Ninguém tem que derrotar ninguém para ser maior. Muito pelo contrário. Jesus
não ergueu uma única espada na vida, nunca ergueu um braço, nunca ergueu um calcanhar contra alguém. Ele quebrava o argumento de todos os sacerdotes com a sua palavra, porque não era ele quem dizia, era o Pai quem dizia nele. Em nenhum momento ele se desviou do Pai. Nenhum sacerdote ficava com argumentos para tentar confrontar. Uns bem que tentavam, mas não conseguiam ir muito longe com seus argumentos. As palavras de Jesus pareciam loucura para esses sacerdotes que pareciam que entendiam tudo ao pé da letra. Não entendiam suas metáforas porque não sabiam ouvir aos necessitados, não sabiam ouvir e ver a necessidade dos pobres. Apenas desprezavam-os, achando que eles estavam ali porque Deus já havia esquecido deles, que só era abençoado quem tinha riqueza, que achavam até mesmo que eles já tinham sua passagem garantida no céu por serem sacerdotes. Grande engano. Falta no mundo que as pessoas ouçam umas às outras e observem mais os caminhos por onde andam, para que possam raciocinar sobre o que ouvem e o que veem, e que possam usar dos conselhos aprendidos para aprenderem a escolher o caminho certo, o caminho justo, que é o caminho de Nosso Senhor, que foi ensinado através de Cristo Jesus. Na Bíblia existem grandes exemplos de pessoas que foram bem-sucedidas na vida porque se mantiveram fiéis a Deus. E mesmo alguns que foram grandes exemplos de fidelidade, mas que em alguns momentos se desviaram, que pecaram, como o exemplo do grande Davi, se tornou rei, derrotando Golias, mas o desejo da carne falou mais alto, adulterou, mas pediu a Deus que o salário de seu pecado não recaísse sobre Israel, mas recaísse sobre ele. Ele assumiu a responsabilidade, ele admitiu o seu erro, se humilhou perante a Deus, e Deus se compadeceu dele. Salomão, filho de Davi, obedeceu ao seu pai e foi um grande rei. Porque ele primeiro ouviu seus pais, que eram abençoados pelo nosso Senhor. Que esses exemplos possam ajudá-los a observar, a ouvir e observar esses ensinamentos, que vocês possam ouvir e observar mais os ensinamentos de seus pais terrenos, a refletir mais sobre tudo que eles ensinam e serem gratos por vocês estarem onde estão, por vocês serem bem-sucedidos, por vocês terem saúde, por vocês terem emprego, por vocês serem respeitados. Que Deus ilumine o caminho de todos e coloque a sua sabedoria dentro de teus corações. Obrigado por mais um momento que você dedicou da sua atenção para ouvirmos junto a essa palavra. Eu espero estar ajudando vocês, em nome de nosso Senhor Jesus, a refletir mais sobre o que as palavras têm a nos ensinar, que nós possamos ser mais sábios, aprendamos a ouvir mais e observarmos mais. Ouvir os aconselhamentos que temos de nossos pais e observarmos os caminhos que nos aparecem em nossa vida, que nós possamos
ter a força de Deus e a sabedoria de Deus como nosso aliado, para que nós possamos sempre escolher o que Ele nos oferece, porque é o caminho verdadeiro, justo, que nos leva ao reino dos céus e à vida eterna. Amém? Onde você está, vamos fechar os olhos e fazer uma oração. Ó Pai Celestial, obrigado por esse grandioso, valioso ensinamento. Dai-nos, Senhor, a consciência de que temos que ouvir-te mais. Obrigado porque deste aos nossos pais terrenos o dom de nos educar. Que os ensinamentos deles estejam alinhados com a tua vontade, Senhor. E para nós, para todo mundo que também é pai, tenha o dom da sabedoria dentro de seu coração, para que possamos educar os nossos filhos conforme a tua vontade, Senhor. Para que nossos filhos sejam bem-sucedidos, justos, honestos e agradáveis aos teus olhos. Livrai-nos de nossa concupiscência que nos leva a ser tentados e nos afasta de teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a escolhermos sempre o caminho reto do Senhor. Ajuda-nos a escolhermos sempre os teus caminhos, pois eles nos levam à vida eterna. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu peço a todos vocês, você que gostou do conteúdo do canal, se inscreva, deixe seus likes, ative as notificações, deixe seus comentários, deem suas sugestões. Eu tenho procurado levantar o conteúdo através de temas, como hoje foi a sabedoria, que é uma coisa muito importante que nós temos que ter em nosso dia a dia, nas nossas escolhas e nos nossos caminhos. Que tudo isso que nos ajude a abrirmos os nossos corações, nossos ouvidos, nossos olhos para tudo que vem do nosso Senhor, que deu aos nossos pais o dom de nos educar, e que nós possamos passar para os nossos filhos os mesmos ensinamentos. Que Deus os abençoe e lhes conceda muita sabedoria, pois isso é necessário e é o princípio de tudo. Amém. Um forte abraço.